Bom dia, turma. Bem-vindos à nossa primeira aula. E hoje, o que eu quero fazer é fornecer a estrutura de como aprenderemos este semestre. O que estamos aprendendo? Como estamos aprendendo? Por que estamos aprendendo? Certo, então esta é uma aula de ideias. Então é muito importante que vocês prestem atenção e entendam como essas ideias se conectam. Se eu não estiver sendo claro, me façam uma pergunta. Na verdade, criem o hábito de fazer o máximo de perguntas possível, porque assim vocês aprenderão mais, será mais divertido e o aprendizado será muito mais claro para vocês, ok? Então, vamos criar o hábito de fazer perguntas. Então, onde eu for confuso, onde eu estiver falando rápido demais, onde não entenderem, me interrompam, ok? Vamos criar esse hábito. Certo, então... Primeiro, eu quero falar sobre Immanuel Kant. Nós discutiremos muito este semestre porque ele é o maior filósofo da história ocidental. E ele nos ensinou como o mundo funciona. E foi isto que ele nos disse. Ele nos disse que nós nunca poderemos conhecer a realidade objetiva. Existe uma realidade objetiva, o que ele chama de númen. Okay? Ou as coisas em si mesmas. Isso não é conhecível para nós. Esse é um mundo que jamais podemos acessar. Por quê? Porque percebemos o mundo através dos nossos sentidos. Nossos sentidos, nossa percepção, distorce o mundo e o transforma em uma estrutura que podemos processar, chamada fenômeno. Que são as coisas que aparecem para nós. Ok, então o exemplo é o tempo e o espaço. Tempo e espaço não existem fora de nós. Tempo e espaço não existem na realidade. Mas para entendermos a realidade, precisamos adicionar o tempo e o espaço. Esse é o exemplo. Tudo bem. Então, como o mundo funciona é: percebemos o mundo, percebemos o número e o transformamos no fenômeno para processarmos. Em outras palavras, e isso é muito importante, a realidade é o que imaginamos que ela seja. Não existe realidade objetiva. A realidade é o que imaginamos que ela seja. A vida é um processo constante, um ato constante de imaginação. Tudo bem? Esse é Immanuel Kant. Essa é a primeira ideia que eu quero que vocês entendam. Então, o que eu quero fazer nesta aula, este semestre, é treinar vocês, ou ensinar, ou inspirar vocês a aumentarem sua imaginação para que vejam o mundo com muito mais clareza. Esta aula não é sobre o que pensar, é sobre como pensar. Tudo bem. Certo? Então, deixem-me explicar a estrutura do curso. Então, há o passado, há o presente e há o futuro. Estaremos olhando para os três este semestre: o passado, o presente e o futuro. Analisaremos os três para construir uma realidade mais objetiva para nós mesmos. Não teremos sucesso, falharemos, mas o processo de tentar treinar treinará nossas mentes para pensar de forma muito mais crítica sobre o mundo. Então, deixem-me explicar como. No presente, temos a geopolítica. Estaremos estudando geopolítica. Por exemplo, por que a guerra na Ucrânia? Por que a guerra no Oriente Médio? O que aconteceu? Estaremos estudando geopolítica. E tentaremos entender por que isso está acontecendo. Tentaremos formular um modelo analítico de geopolítica.
Certo, um modelo analítico. Usaremos então esse modelo analítico para fazer previsões sobre o futuro. Por que fazemos isso? Porque essas previsões nos dirão se o nosso modelo analítico está correto ou não. Certo, isso faz sentido? Não é diferente da inteligência artificial. Como você sabe se sua inteligência artificial, se o modelo está correto ou não? Bem, você o testa contra a realidade. Certo? Não há diferença entre esse sistema de inteligência artificial e o que estamos tentando fazer aqui. E por que estamos fazendo isso? Porque se formos capazes de ter um modelo analítico que faça previsões corretas, poderemos pegar tudo isso e voltar e analisar o passado para revelar a história secreta do mundo. Esse é um projeto que estamos realizando neste semestre, para descobrirmos por nós mesmos a história secreta da humanidade. Porque vocês podem não saber disso, mas toda a história que aprendem na escola, toda aquela história que acham que conhecem, é falsa. A história que vocês conhecem, a história em que acreditam, é um sistema implantado em seus cérebros por pessoas poderosas. Então, a verdadeira questão que estamos analisando neste semestre é realmente como o poder funciona. Porque se conseguirmos entender isso, então vocês alcançarão a libertação. Vocês alcançarão a liberdade. Vocês entenderão como estão sendo manipulados por outros e, portanto, serão livres. Vocês terão o poder de viver da maneira que quiserem viver. De ver o mundo que é verdadeiro para vocês. Então, deixe-me dar 3 exemplos concretos de como o poder funciona. Certo. O primeiro exemplo é o dinheiro. Vamos fazer um experimento mental. Eu sou um banco aqui. Eu decido que quero abrir um banco. E agora vocês podem colocar dinheiro no banco, certo? Então, todos vocês se reúnem e colocam 5 milhões de dólares no banco. Agora, 5 milhões de dólares? Agora, por que vocês colocam 5 milhões de dólares no meu banco? Porque eu prometi a vocês 1% de juros, certo? 1% de juros. Esse é um negócio muito bom. Mas agora, porque eu devo dinheiro a vocês, certo? Eu devo a vocês 1% de juros. Eu agora preciso ganhar dinheiro para mim mesmo. Então, eu tenho um amigo que está construindo um restaurante e ele diz: eu preciso de 5 milhões de dólares para construir o restaurante. E depois de 1 ano, eu pagarei de volta 10% de juros. Ok? 10% de juros. E assim eu obtenho um lucro de 9%. E posso usar isso para pagar meus funcionários, para me pagar um salário, para construir um novo prédio, ok? Então agora eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu sou o banco. Eu recebi 5 milhões de dólares em dinheiro de depósito. Depois eu concedi um empréstimo de 5 milhões de dólares. Hoje, quanto dinheiro tem no banco? Incontável. Hã? Incontável. Quanto dinheiro eu tenho agora? Eu peguei 5 milhões de dólares de vocês e depois emprestei para outra pessoa, certo? Então, quanto dinheiro tem no banco agora? 0. 0 está correto, 0, né? Deveria ser 0. Logicamente, a resposta é 0. Na verdade, 0 é a resposta que ensinam em economia. É o que ensinam, né? 0 não é a resposta que nos ensinam em economia. É. Não podemos emprestar todo o dinheiro que temos. Tipo, por exemplo, eles têm um limite de uns 25%, não sei. Talvez. 10%, então só dá para emprestar 4 milhões e meio. Tá, sim, tá. Um ponto muito bom, tá sim. Tá, então isso é muito bom.
Então, em economia, você aprende sobre a ideia do sistema de reservas fracionárias. Tá? O que é a reserva fracionária? Como você disse, é preciso deixar guardado uma certa quantia de dinheiro. Pode ser 7%, pode ser 10%, depende do país, tá? Digamos 10%. Então, teoricamente, eu não posso emprestar 5 milhões de dólares. Eu só posso emprestar 4,5 milhões de dólares, tá? Você tá certo, tá? Isso também é lei. Tá. Na verdade... Tá, digamos que eu empreste 4,5 milhões de dólares. Agora, quanto eu tenho no banco? 0,5 milhão. Meio bilhão, né? Ah, então de novo. É isso que ensinam em economia. É o que faz sentido, lógico, certo? A resposta certa, o que acontece na vida real, é que agora você tem 9,5 milhões de dólares. Tá, essa é a resposta correta. Isso não faz sentido nenhum, né? Mas acontece na realidade. E como sabemos disso? Porque nos últimos 20 anos, bancos chineses, como o Banco da China, o Banco Industrial e Comercial, o Banco Agrícola da China. Se pesquisar esses bancos, verá que nesses últimos 20 anos, eles se tornaram os maiores do mundo. Como isso aconteceu? Foi porque os chineses ficaram ricos e puseram todo o dinheiro no banco? Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, pessoal? Apoio do país do governo. Tá, o que houve foi que esses bancos começaram a emprestar dinheiro para empresas, governo e pessoas, para construir arranha-céus e estradas. Em outras palavras, os bancos começaram a criar dinheiro do nada para financiar os projetos de infraestrutura da China. E é isso que os bancos podem fazer. Eles podem imprimir dinheiro, criar dinheiro do nada. Faz sentido? Agora a questão então é... Espera um pouco, Ati. Isso é meio absurdo. Como esse sistema surgiu? Como ele foi criado? Ok, bem, na verdade, há uma explicação bem fácil de onde tiramos esse sistema. Certo, então deixe-me explicar a história e a origem do sistema. Então, no começo, eram os mercadores que se envolviam com finanças porque os mercadores precisavam de dinheiro para facilitar o comércio. E alguns mercadores tornaram-se extremamente ricos. E quando ficaram muito ricos, eles abriram bancos para apoiar o comércio e outros mercadores. Ok, então... Esses bancos negociavam em ouro, porque essa era a principal fonte e suprimento de dinheiro naquela época. Ok, então o que acontecia era que você vinha e colocava seu dinheiro, seu ouro, no banco para custódia. E o banco lhe daria um contrato, certo? Um contrato é apenas dizer obrigado por me dar o seu ouro. Eu prometo devolver o seu ouro a qualquer momento que você quiser. E é isso que chamamos de recibo, certo? Isso permitiria um comércio melhor e mais fácil. Porque agora eu posso pegar esse contrato e posso ir para a Inglaterra, ok? Talvez eu esteja baseado na Itália. Mas agora eu posso ir para a Inglaterra e dizer, escute, eu preciso comprar algodão ou bananas de você. E a pessoa diz, bem, o que você vai me dar? Eu vou te dar ouro, certo? Então eu pego o recibo e entrego para você, certo? E por que fazemos isso? Porque é muito mais fácil do que dar ouro para outras pessoas. E assim esse sistema facilitaria o comércio em todo o mundo. Faz sentido? Agora eu sou o banco. Eu tenho todo esse ouro e quero ganhar dinheiro com ele. Então eu quero dá-lo para outras pessoas. Então outros mercadores virão até mim e dirão, escute, eu preciso de ouro. Você pode me emprestar ouro? Certo? Mas eu digo a ele, sim, mas se eu te der ouro, você terá um problema de segurança. É inconveniente para você. Então por que eu não te dou um recibo, um contrato em vez disso? Faz sentido?
porque tudo que eu preciso é de um contrato, tudo que eu preciso é de um recibo para ir fazer comércio em outro lugar. Certo? Então, ao fazer isso, o que eu fiz foi dobrar o ouro no meu banco. Certo? Eu criei dinheiro do nada. Então, o ouro ainda é 5 milhões. Isso não mudou, mas o recibo agora é 5 milhões mais 5 milhões. Então, teoricamente, agora eu tenho 10 milhões no banco. Tudo bem. Então é assim que o dinheiro e as finanças funcionam. Agora, há um problema com o sistema. Qual é o problema com o sistema? Confiança. O que você quer dizer? Por que eles? Por que as outras pessoas aceitariam um recibo como ouro em vez de outra coisa? Ok, essa é uma boa pergunta, ok? Por que as pessoas acreditam em mim? Ok, a resposta é muito simples. A resposta é porque na maior parte da história humana, as pessoas não precisavam de dinheiro. Se você fosse uma pessoa comum, o que estaria fazendo? Bem, você estaria em uma aldeia cultivando plantações. Se você quisesse conseguir coisas novas, o que faria? Trocaria com outra pessoa, certo? Talvez você tenha um bode que eu queira. Bem, então eu trocaria uma vaca por ele. Então, na verdade, não precisávamos de dinheiro. Então, na maior parte da história humana, ninguém tinha necessidade de dinheiro. Foi apenas em certas circunstâncias que você iria querer dinheiro. Então, por exemplo, o casamento, certo? Ok, então, na maior parte da história humana, o dinheiro representava uma dívida que poderia não ser paga. Desculpe, uma dívida que nunca poderia ser paga. Então, por exemplo, uma coisa muito comum é, talvez você obriguemos e eu te mate. Bem, em teoria, sua família deveria agora vir me matar. Mas, obviamente, isso criaria muitos problemas, certo? Então, a maneira de resolver a disputa é eu dar dinheiro à sua família. Porque o dinheiro servia simbolicamente para dizer, sinto muito por ter te matado. Esta é uma dívida que nunca poderá ser paga. Ok. Era para isso que o dinheiro era usado na maioria das situações ao longo da história humana. Não havia, na verdade, um uso real para o dinheiro. Era simbólico. Mas com o surgimento do comércio, dos mercadores, eles precisavam de dinheiro para facilitar as trocas. Mas esses mercadores todos se conheciam. Então eles confiavam uns nos outros de qualquer maneira. Então o dinheiro era um mecanismo para eles negociarem mais facilmente. Ok. Isso faz sentido? Tudo bem, ok? Então vamos voltar à pergunta. Este sistema parece ótimo. Eu posso imprimir dinheiro do nada, mas há um problema com este sistema. Qual é o problema? Há um problema aqui. É possível falsificar os recibos e, sabe, a cara do dinheiro? Certo, essa é uma ótima pergunta, tá? Então, sim, é possível falsificar o contrato? Beleza, esse é um ponto muito bom. O problema é, a resposta é que todos se conheciam de qualquer forma. Certo? Porque é um círculo bem pequeno. De novo, não chegamos ao período moderno onde muita gente usa dinheiro. Se fosse o caso, a falsificação seria um problema. Discutiremos isso em aulas futuras, tá? Falsificação. Mas nesse ponto da história, a falsificação não é um grande problema. Na verdade, existe um problema maior. E é um problema enorme. Qual o problema? Eu tenho 5 milhões de dólares em ouro, certo? Existem uns 10 milhões de dólares em ouro por aí em recibos. Qual o problema disso? O problema é que se todos quiserem o ouro ao mesmo tempo, eu quebro, né? Porque eu perco a minha reputação. O contrato diz que a qualquer momento que quiser o ouro, devo entregá-lo. Mas se eu tiver, 100 milhões de dólares em contratos de ouro, mas só 10 milhões em ouro, se apenas 15 milhões quiserem o ouro de volta, eu estou ferrado.
Isso é o que chamamos de corrida bancária. Uma corrida bancária. E isso é um problemão para os mercadores. Certo? Também existe outro problema com esse sistema. E o problema é este. Para quem eu costumo emprestar meu dinheiro? Vocês sabem? Se eu sou um banco, um mercador, para quem eu costumo emprestar? Empreendedores? Empresas? Certo, pessoal? Hoje emprestamos o dinheiro para empreendedores. Mas naquela época não existiam empreendedores de verdade. Havia reis e pessoas nobres. E o que eles faziam o tempo todo? Por que precisavam de dinheiro? Botar? Para lutar em guerras, tá? É por isso que havia demanda por ouro. Porque se eu sou um rei, eu preciso lutar uma guerra. Geralmente contra meu irmão ou outro para controlar o território, né? Agora, o problema disso é que eu poderia ser morto. E aí? Ops! Mas também, o que é bem mais comum, é o rei dizer: dane-se o banco, não preciso te pagar. Beleza? Então, na verdade, há muitos riscos com esse sistema. Então, com o tempo, criaram um sistema para mitigar ou reduzir esse risco. Tá? O que eles faziam era criar cartéis. Cartéis são apenas parceria. Então, talvez este banco trabalhe com outro banco e outro por toda a Europa. E o modo como estabelecem esses cartéis é geralmente por casamentos, né? Eles se casariam entre si. Eles se combinariam. E assim, digamos que 15 milhões em recibos queiram o ouro de volta, mas só existam 10 milhões. Bem, adivinha só, você simplesmente vai a outro banco, ok? E digamos que um rei decida: eu não vou te pagar de volta, banco. Bem, o seu banco trabalha com outros bancos para estabelecer um novo inimigo, matar o rei e recuperar o dinheiro. Vocês entendem? E esse sistema é o que chamamos hoje de Banco Central. E o que vocês aprenderão nesta aula é que o Banco Central controla o mundo hoje, ok? Agora, o que é realmente importante sobre esse sistema é que ele é baseado no poder. Certo? E o que o poder faz é transformar o nada, o dinheiro, o contrato, em tudo, certo? É isso que o dinheiro é. Ok, então vivemos em um mundo no qual os bancos podem imprimir dinheiro, certo? Então agora vamos nos fazer uma pergunta. Espere um minuto aqui. Se os bancos podem imprimir tanto dinheiro quanto possível, por que temos pobreza? Certo? Porque poderíamos apenas dar dinheiro aos pobres e eles não seriam mais pobres. Por que temos pobreza? Se existe toda a comida que queremos no mundo, por que as pessoas ainda passam fome? Por quê? Porque não temos recursos limitados. Ok, então não temos recursos limitados, temos escassez, ok? Certo, então essa é a resposta comum, escassez. Temos pobreza por causa da escassez. Mas eu já lhes disse isso, eles podem imprimir dinheiro do nada. Tal dinheiro é infinito. O dinheiro é um recurso infinito. Então, por que temos pessoas pobres? Isso é meio estranho. Mas o dinheiro, nosso dinheiro, é só, sabe, usado para trocas. Eles ainda têm recursos limitados nas, sabe, necessidades reais. Vejam, o que está acontecendo é o seguinte. Todos vocês acreditam que o dinheiro é escasso, ok? Eu acabei de passar os últimos 10, 20 minutos explicando que não é escasso, é infinito. É apenas um número. Podemos, a qualquer momento, imprimir quanto dinheiro precisarmos. Ok, então é assim que o poder funciona. O poder fez uma lavagem cerebral em vocês para pensar em algo que não é verdade. Ensinaram a vocês desde o primeiro dia que o dinheiro é escasso, mas não é escasso, é infinito. E não importa o que eu diga a vocês, vocês ainda acreditam nisso, ok? Então vocês têm que tirar isso da cabeça. O dinheiro não é escasso, ele é infinito. Então vamos trabalhar com uma pergunta.
Por que existe pobreza neste mundo? Por que as pessoas passam fome? Por que existe desigualdade neste mundo? Por que existem pessoas pobres? Por que existem pessoas ricas? Qual é a resposta? Porque... Eles não imprimem. Ok. Porque é escasso. Ok, então pessoal, isso é incrível, ok? Vocês não conseguem tirar isso da cabeça. Vocês acham que o dinheiro é escasso. Vocês acham que não é possível imprimir dinheiro infinito quando eu já disse que é possível imprimir dinheiro infinito? Porque eles fazem isso o tempo todo. Sim? Quem tem o poder Não quer que todos compartilhem o mesmo. Sim, porque não queremos que todas as pessoas tenham dinheiro. As pessoas poderosas não querem isso. Essa resposta é zoca. E por quê? Porque senão ninguém trabalharia. Vocês entendem? O objetivo de colocar dinheiro não é dar dinheiro a vocês. O objetivo de colocar dinheiro é criar a ilusão de que o dinheiro é valioso e, portanto, você trabalha duro para obtê-lo. Mas para eu fazer você querer ganhar dinheiro, eu preciso criar uma miséria artificial. Vocês entendem? Certo? Se não houvesse pessoas pobres, você não iria querer ser rico. É só porque você vê as pessoas sofrerem que você quer ir ganhar dinheiro para si mesmo. O que seus pais dizem a você? Seus pais dizem, estude muito na escola, ganhe muito dinheiro. Caso contrário, você vai acabar como uma pessoa pobre, certo? Bem, adivinhe só. Se não houvesse pobres, seus pais não poderiam dizer isso. E você não ia querer estudar muito, né? É por isso que temos pobreza. Porque a pobreza cria a ilusão de que o dinheiro é valioso. Em outras palavras, a pobreza não é o que você faz a si mesmo, é o que os poderosos fazem a você. Agora, deixe-me fazer outra pergunta. Vocês já estudaram um pouco de economia. Por que vocês têm, tipo, crises? Por exemplo, há uma quebra na bolsa de valores. Ou, por exemplo, a economia cai e as pessoas perdem seus empregos. Por que vocês têm crises? Exatamente. Vocês não aprendem isso na aula de economia. Isso é meio estranho, né? O objetivo das crises é destruir o dinheiro. Por que precisamos destruir dinheiro? Porque se houver dinheiro demais no sistema, as pessoas não precisam trabalhar. Então você tem que destruir esse dinheiro para fazer as pessoas sentirem que o dinheiro é escasso. Certo? Isso faz sentido? Então, por que temos guerras? Certo? Por que existem guerras no mundo? Porque estão lutando por recursos escassos. Certo? Eu já te disse. A escassez é uma mentira. A verdadeira razão é que a guerra serve para destruir a riqueza. Para fazer você pensar que o dinheiro é valioso. Você entende? Vocês jogam World of Warcraft ou esses jogos, certo? Adivinhem só, pessoal. World of Warcraft, no nosso mundo, na verdade não há diferença. Você apenas corre sem rumo, trabalhando duro para obter créditos para comprar coisas. Se os créditos simplesmente caíssem do céu, porque eles poderiam fazer isso, certo? Eles poderiam programar o motor para simplesmente imprimir dinheiro do nada. Você não faria nada o dia todo. Você não jogaria o jogo. Certo? É apenas porque você acredita que há escassez no mundo e que deve trabalhar duro para obter riqueza que você trabalha. Você entende isso? Certo? Então, este mundo em que vivemos é uma ilusão completa, criada pelo sistema bancário central para nos fazer trabalhar o máximo possível. Porque o valor real não é o dinheiro. O valor real é o trabalho que fazemos. Certo, isso faz sentido, pessoal. Tudo bem, sim? Ah, o que foi? Você disse que a escassez é uma ilusão, certo? Mas eu entendo que o dinheiro pode ser impresso infinitamente. Mas recursos como comida e terra, sabe? Eles não são tecnicamente ilimitados. Então, escassez? A escassez ainda existe em outros recursos?
Certo. Essa é uma ótima pergunta, ok? Então a pergunta é: a comida não é escassa? Porque a comida é um recurso finito, certo? Faz um favor a si mesmo, ok? Vá a um lixão em algum lugar, em qualquer lugar de Pequim, e veja a quantidade de comida que é desperdiçada todos os dias. Se a comida fosse escassa, por que temos desperdício? Ok, se você fizer as contas, vai descobrir que tem comida suficiente para todos. Ok? Não precisa haver fome e inanição. É uma crise artificial. Isso faz sentido? Você tem razão. A comida não é infinita, mas é abundante. Tem muita. O suficiente para alimentar as pessoas. Ok? Mas a terra, recursos de petróleo, sabe o motivo pelo qual vão à guerra. Ok, tudo bem. Então, de novo, vocês estão presos na mentalidade de escassez. E ela é muito convincente. Então, vamos seguir. Ok? Isso é algo que voltaremos a discutir mais tarde. Porque não consigo convencê-los hoje, nesta manhã, de que tudo o que acreditam sobre o mundo e sobre si mesmos está errado. Vocês ainda estão presos nisso. Tipo, ok, existe escassez. E vocês têm razão, há escassez. Aí também vivemos em um mundo de abundância. E muito do que vocês acreditam são apenas equívocos sobre o mundo. Então voltaremos a isso depois. Então vamos prosseguir. Já falamos de dinheiro, certo? Agora vamos para outra pergunta. Vamos falar sobre felicidade. A pergunta para nós hoje é: o que nos faz felizes? Vamos lá, o que te faz feliz? Como se vive uma vida feliz? Bem, obviamente, dinheiro, né? Se você tiver muito dinheiro, isso vai te fazer feliz. O que mais? Poder. Exatamente, poder, certo? Claro, poder. Liberdade. Perdão? Liberdade. Ok, bom, liberdade. O que mais? Relacionamentos. Sim, com certeza. Se você tiver bons amigos, né? Tipo, muitos e muitos amigos. O que mais? Relacionamentos amorosos. Ok, amor, certo? Amor. Claro. O que mais? Tipo, videogames, eu acho. Férias. Ok, muitas e muitas coisas. O que vocês vão descobrir sobre essa lista é o seguinte. Vocês estão pensando apenas na própria felicidade individual, sem considerar, talvez, o bem-estar coletivo. E isso é, na verdade, único na história humana. Se vocês voltassem no tempo para 500 anos atrás e perguntassem às pessoas como você pode ser feliz, eles focariam mais na felicidade coletiva. Em outras palavras, se a sua comunidade não tivesse feliz, você não poderia ser feliz. Então, a própria ideia do indivíduo é nova na história humana. Antes, entendíamos que se você quer viver uma vida feliz, precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar da sua comunidade. Para eles, para nós, na maior parte da história humana, felicidade significava ajudar os outros, ser generoso com os outros. Então, por exemplo, digamos que eu saia por aí, eu ande e encontre muito ouro, certo? Eu volto e qual é a primeira coisa que eu faço com todo esse ouro? Vocês sabem? E isso é como no passado antigo. Cava um buraco e coloque eles dentro. Ok, sim. Bom, né? Vamos cavar um buraco e colocar esse dinheiro dentro porque queremos dar aos nossos filhos. Essa é uma mentalidade moderna. Mas o que eles faziam antes? E isso acontecia em todas as sociedades. Se eu ficasse rico um dia, qual seria a primeira coisa que eu faria? CVD? Não. Ok, então vamos aprender isso, tá? Mas a primeira coisa que as pessoas faziam era fazer um grande banquete para todos.
Eles gastavam todo o dinheiro em um grande banquete, porque o que importava era a sua reputação dentro da comunidade. O que importava era a sua generosidade. Se você ficasse rico um dia, garantia que todos na comunidade se beneficiassem da sua riqueza, geralmente fazendo um grande banquete. E adivinhem só, pessoal, isso foi verdade na China durante a maior parte da história chinesa, certo? Se você vem de uma aldeia chinesa, vem para Pequim, abre um restaurante, ganha muito dinheiro, volta para sua aldeia, qual é a primeira coisa que você faz? Vamos lá, pessoal. Banquete? Você faz um grande banquete para todos. Então isso está enraizado em nós, ok? Mas como você diz, hoje o que acreditamos é, se você tem muito dinheiro, enterre-o ou coloque no banco, ok? Mas naquela época, durante a maior parte da história humana, nós apenas gastaríamos tudo em um grande banquete. Queremos que todos compartilhem da felicidade. E era isso que nos fazia felizes. Alright? Ok? Alguma pergunta? Sim? Eu estava pensando, você mencionou que era pela reputação em alguns níveis. Isso contaria como, sabe, felicidade individual? Porque quando você fica rico, você se importa com a sua reputação e... Sim, então você está perguntando, isso não é sobre reputação individual? E, de novo, isso é difícil, ok? Mas o conceito de indivíduo não existia antes. Nós acabamos de criá-lo. A ideia de que sou uma pessoa independente da minha família, da minha comunidade, do mundo ao meu redor, não faz sentido. Qual era o pior castigo que poderia ser infligido a você no passado? Digamos que a gente brigue e eu te mate, certo? Eles dizem, você não pertence mais a este grupo. Exatamente. Banimento, exílio. Não a morte, certo? E hoje, se eu te matasse, a polícia viria me pegar e depois me mataria. Mas antes, não fazíamos isso porque a pior coisa que podíamos fazer era exilar você, dizendo, você não faz mais parte de nós. Entende? Então, o conceito de indivíduo não existia, certo? Ok, então vamos seguir em frente. Tudo bem. Agora vou apresentar duas visões de mundo. E vocês vão me dizer qual visão acham que está correta. Na primeira visão, nós, humanos, não temos agência. Não temos controle de verdade. Por quê? Porque existem deuses poderosos lá fora, ok? Existem esses deuses poderosos como Apolo, Dionísio. O problema, porém, é que eles também são controlados por outros deuses mais poderosos, como, por exemplo, o destino, a fortuna. E depois há esses deuses realmente antigos que controlam a estrutura do universo. Por exemplo, talvez a raiva e o orgulho. Então, você não tem agência individual, porque sempre tem um deus ferrando com você. Ok? Você pode ficar rico, mas aí o deus do orgulho olha para você e diz, não, preciso dar uma lição nesse mortal. Então o Deus entra em mim, me torna arrogante demais e eu estrago tudo. Ok? Então estamos sempre sendo controlados por essas forças além da nossa compreensão. Ok, então essa é a primeira visão de mundo. A segunda visão de mundo é esta. Nós somos sinapses que geram memórias. Ok? Nós somos memória. Nossa compreensão do mundo vem da nossa experiência. Isso é controlado por sinapses. As sinapses vêm de uma combinação de DNA e ambiente. Nossos genes e nossa interação com o ambiente, nossas experiências. E o que isso significa é que agora podemos ter controle sobre nosso próprio destino individual. Se você está com raiva, é porque alguma experiência ou alguns genes o deixaram com raiva. E essa raiva se torna reforçada em suas memórias. E, portanto, se você fizer a terapia adequada, se fizer a reflexão correta, se fizer alguns exercícios, poderá controlar melhor sua raiva. E assim, controlar seu destino, ok?
Então, na primeira visão de mundo, existem muitos e muitos deuses, eles são maus e são aleatórios. E não temos absolutamente nenhum controle sobre o nosso destino. Só podemos esperar ter sorte na vida e não irritar os deuses. Na segunda visão de mundo, somos apenas uma coleção de nossas memórias e somos apenas sinapses. Assim, somos capazes de manipular as memórias e as sinapses de uma maneira adequada. Podemos nos livrar de todos os problemas. Podemos nos livrar da raiva, podemos nos livrar da depressão, podemos nos livrar da miséria. Certo? Deixe-me fazer esta pergunta. Qual visão de mundo é um reflexo mais fiel da realidade? A segunda. Obviamente a segunda, certo? Porque isso é neurociência, ciência, ou psicologia, ou psiquiatria. Isso é o que vocês aprenderam na escola. Isso é o que todos vocês acreditam. Toda a nossa sociedade está estruturada em torno dessa mesma ideia. E o que vocês aprenderão nesta aula é que ela está completamente errada. É a primeira que é um reflexo mais fiel da realidade. A primeira lhes dá mais informações, lhes dá uma avaliação mais precisa de como o mundo realmente funciona. Ok? Então, agora, deixe-me fazer essa pergunta. Se a primeira visão de mundo, e é o que chamamos de politeísmo, e o politeísmo, na maior parte da história humana, foi a religião dominante, ok? Agora vivemos em um mundo onde a religião é a ciência. A ciência é basicamente uma religião. Então, por que fazemos essa transição? Qual é o benefício? Se você é uma pessoa poderosa, por que preferiria a segunda em vez da primeira? A segunda. Por quê? Quais são os benefícios para as pessoas poderosas? O que é o poder? Por que você quer acreditar na segunda, mas não na primeira? Eles podem culpar você pelo seu próprio fracasso. Sim, ok. Então, a ideia de responsabilidade individual. Ok? Então, há mais controle. É mais fácil controlar as pessoas neste sistema. Certo? Esse é o primeiro benefício. Qual é o segundo benefício? O segundo benefício é que você trabalhará mais, certo? Porque no primeiro sistema, você pensa, quer saber? Não preciso ganhar muito dinheiro, porque se eu ganhar muito dinheiro, os deuses me punirão e me tornarão orgulhoso. Então eu vou só, aproveitar a vida e relaxar. Tudo bem. Então no primeiro, no segundo sistema, não, eu tenho controle sobre minha própria vida. Então preciso trabalhar duro. Certo? Então, e de novo, o ponto principal desse sistema é fazer você trabalhar o máximo possível, porque quando você trabalha duro, isso gera riqueza real para as pessoas poderosas. O dinheiro não faz nada, tá? O dinheiro só te incentiva a trabalhar duro. Então isso existe para fazer você trabalhar mais duro. Tem mais um benefício, ou tem mais benefícios, mas qual é o outro benefício? Certo, o outro benefício é este, a impotência. Isso te torna impotente. Por quê? Esse sistema é projetado para te deixar absolutamente impotente. Por quê? Você não pode controlar nada. Por quê? Tudo é controlado pelos deuses e pelo destino. Não. Veja de novo. De novo, é assim que você sofreu lavagem cerebral. Você acredita que o 1 te torna impotente, mas isso não está correto. O 2 te torna impotente. Por quê? Qual é a diferença entre o 1 e o 2? Por que no número 2? Ser impotente? Você tá jogando o jogo que quem tem o poder quer que você jogue. Certo. Então o problema com o número 2 é que você é incapaz de ação coletiva. Porque você acha que toda a fonte dos seus problemas é o indivíduo em você e não a sociedade. Mas no número 1, você é capaz de ação coletiva. E a única maneira de mudar o mundo é através da ação coletiva. Faz sentido? Esse é um ponto muito importante. O 2 é projetado para fazer você pensar que a fonte de todos os seus problemas está dentro de você.
Então você deve ignorar o que as outras pessoas fazem e pensam. Isso não importa para você. E, portanto, você é incapaz de se identificar com outras pessoas. Você não é capaz de ação coletiva. Se você não é capaz de ação coletiva e se sente muito miserável, o que você fará é jogar videogame ou ver pornô o dia todo. Tá? E é isso que está acontecendo na sociedade hoje. Sim, Mas no número 2, tipo, por experiência, saberíamos que você deve ouvir o conselho dos outros, ou, sabe, você deve considerar as perspectivas dos outros e não apenas. então no número 2, quem tem autoridade? Quem você ouve? Você ouve os cientistas, certo? Cientistas. Porque este sistema foi criado por cientistas para te enganar. Certo? Este sistema, você pensa, é ciência. Portanto, deve ser real. Pessoal, deixa eu dar um conselho a vocês, tá? Se algum dia vocês se sentirem tristes e estiverem deprimidos, o que devem fazer? O que devem fazer? O que ensinaram vocês a fazer? Se você se sente triste, está deprimido, o que deve fazer? Ir para a natureza. Dá uma volta. Certo, sim, a resposta é dar uma volta. Mas não foi isso que ensinaram, né? O que ensinaram vocês a fazer? Contar para os amigos ou para os pais. Certo, contar para um amigo, para os pais, isso é muito bom. Então, dar uma volta, se exercitar, descansar, falar com um amigo sobre o problema, tudo isso é ótimo. Mas o que ensinaram vocês a fazer na escola? Sério? Se você tivesse sentido muito, muito triste, o que deve fazer? Ouvir. Você deve falar com um psiquiatra, certo? Você deve falar com um psicólogo. E o que ele vai fazer? O que ele ou ela vai fazer? Bom, eu vou dar um conselho a vocês, tá? E vocês podem testar por conta própria. Mas se você estiver triste, se sentindo deprimido e achar que tem que falar com um psiquiatra e fizer isso, eu aposto que o psiquiatra vai piorar muito as coisas. Você vai se sentir pior depois de falar com um psiquiatra. Tá bom? E o motivo é que o sistema não foi projetado para curar seus problemas. O sistema serve para tornar você dependente da autoridade. Você sabe que se estiver triste, bem, sabe de uma coisa? É só dar uma volta, falar com um amigo, você vai se sentir melhor com o tempo. Mas o sistema ensina que, não, se estiver triste, fale com um psiquiatra que te dará remédios. Ele é feito para te tornar dependente da autoridade. Sim? Eu queria perguntar, tipo, no cenário 1, envolvendo o número real 1, Deus não seria também uma autoridade? Tipo, Deus também seria autoridade? Essa é uma ótima pergunta, tá? Deus é autoridade. Certo? Essa é uma ótima pergunta. Muito obrigado. Então, preciso de tempo para explicar os dois sistemas a vocês, e eu farei isso. Mas o que é realmente importante sobre o número 1 é... os deuses são pessoas muito ruins, tá? Os deuses no número 1, o sistema politeísta, eles brigam o tempo todo. Eles são vingativos. Eles são raivosos. Eles são orgulhosos. Mas, por serem deuses, eles podem se safar. E essa é a diferença entre humanos e deuses. Somos todos igual. Estamos todos com raiva. Estamos todos com ciúme. Nós todos brigamos, tá? Mas os deuses podem se safar. Os humanos não podem. Deuses podem cometer ubris. Nós não podemos cometer ubris. Vocês entendem? Então, a ideia de que as pessoas no poder são benevolentes, as pessoas no poder são figuras de autoridade que buscam nossos melhores interesses. Esse é um conceito novo e moderno. Antes, presumia-se que o rei é um rei. Por quê? Porque ele é favorecido pelos deuses. Não é porque ele é uma boa pessoa. Não é porque ele é um governante justo. É só porque os deuses gostam dele, por algum motivo. Mas é divino, só. Os deuses dão e os deuses tiram. Talvez hoje o rei nos governe, mas talvez daqui a 5 anos ele tenha azar e os deuses o matem. Que pena! Se você lê mitologia grega, e faremos isso nesta aula, ok? Vamos examinar a civilização grega. Veremos Édipo.
Veremos Homero, a Ilíada, ok? Eles falam sobre isso o tempo todo. O destino é algo que você não pode controlar, algo que acontece com você. E, portanto, você deve viver a vida ao máximo. Tudo bem? Então a diferença é esta. A diferença é que no número 1, eles têm um conceito chamado eudaimonia. Se você não tem controle sobre seu destino, se as coisas podem acontecer com você amanhã que te matem, então viva a sua vida da melhor forma possível hoje. Aproveite o dia. Seja o melhor que puder ser hoje. E é assim que você ganha o favor dos deuses. Eudaimonia, o que chamamos de florescimento. O objetivo da vida é vivê-la da melhor maneira possível. E é por isso que, adivinhem, pessoal, os antigos, os gregos, eram superiores a nós. Se você lê literatura grega, se lê filosofia grega, Platão, Homero, Ésquilo, Eurípides, eles eram os melhores. Hoje, nós somos péssimos. Por quê? Porque em vez de eudaimonia, temos prazer. Em vez de florescer como pessoas criativas, pensamos, como aproveito minha vida hoje? Como faço para não me sentir triste? Ok? Então, no primeiro sistema, embora pareça que não temos controle, não temos agência, ele nos inspira a viver da melhor forma possível. No segundo sistema, pensamos, você tem controle total sobre sua vida. Isso nos escraviza. Tudo bem. Agora, vamos passar para o terceiro e último exemplo, que será o próximo que iremos analisar juntos. E eu sei que isso é chocante. Eu sei que isso é surpreendente. Mas, ao longo do semestre, darei evidências suficientes para convencê-los de que tudo isso é verdade, ok? Estou apenas estabelecendo a estrutura e o arcabouço hoje. Tudo bem, vamos falar agora da escola. Pessoal, por que temos escola? Por que estamos na escola? Por quê? Por que vocês estão aqui? O quê? Algum lugar, aprender e ensinar. Exatamente, né? Aprender. O que mais? Para obter o diploma. Para obter o diploma, tá? Para obter o diploma, para se formar. O que mais? Para ter algum conhecimento. Conhecimento, sim. O poder, uma chance de fazer lavagem cerebral nos alunos. Como é que é? Eu sinto que dá o poder uma chance de fazer lavagem cerebral neles. Lavagem cerebral. Tá, adivinhem só, pessoal. A resposta certa é lavagem cerebral. Tudo o resto é mentira. Certo, o que você faz na escola? Você vem para a aula, ouve uma palestra, lê livros, né? E aí você tem que fazer uma prova e tem que escrever um trabalho. E aí o professor te dá uma nota. É assim que você aprende, né? Deixe-me fazer esta pergunta, então. Durante a maior parte da história humana, como aprendíamos? Se você quisesse se tornar médico, o que você fazia? Experiência. Para ser um bom, para ser o melhor entre. A resposta é a experiência, praticar, certo? Certo? Deixe-me fazer esta pergunta. Digamos que você tenha 12 anos. Você quer ser médico, tá? Existem 2 caminhos à sua frente. O primeiro caminho é, sabe de uma coisa? Vou te colocar num hospital e você vai aprender lá por uns 10 anos. Alguém vai ser seu mentor. Alguém vai. Você vai ser aprendiz dessa pessoa. Talvez no primeiro ano, tudo que você faça seja tipo lavar o chão, tá? Mas você vai observar o médico. E aí, eventualmente, o médico vai te dizer como tratar os pacientes, tá? Esse é o primeiro sistema. O segundo sistema é, você vai para a melhor escola do mundo. Aí você vai para Harvard, para a graduação. Depois você vai para a Faculdade de Medicina de Harvard, a melhor do mundo. Tá, aos 30 anos, quem é o melhor médico? O número 1 ou o número 2? O Pigueiro. Obviamente o primeiro, né? Porque a segunda pessoa, a pessoa que foi para Harvard e para a medicina de Harvard,
nunca trabalhar no hospital. Entende? Agora, deixa-me fazer outra pergunta. No primeiro sistema, você precisa ser muito, muito inteligente para ser um bom médico? Não. Não precisa, na verdade. Qualquer um pode ser médico no primeiro sistema. Qualquer um. Nós, seres humanos, todos nascemos com a capacidade de aprender qualquer coisa, se quisermos aprender, né? Você pode ser engenheiro, pode ser advogado, se quiser ser médico, pode ser cientista, pode ser qualquer coisa, tá? É só ir procurar um mentor que possa te ensinar a fazer isso e eu garanto que você vai aprender a fazer bem feito. E qualquer um pode fazer isso. Mas, em vez disso, temos um sistema no qual dizemos aos alunos, você é inteligente, você é burro. Alunos inteligentes vão para boas escolas e boas universidades e conseguem bons empregos. Alunos burros vão lavar pratos. Certo? E isso não era verdade na maior parte da história humana. É verdade hoje, mas na maior parte da história humana, se você tivesse que aprender algo, bastava encontrar um professor. E esse professor te ensinaria, e então você aprenderia, certo? Então, a escola não é um lugar para te ensinar a aprender. A escola não te ensina conhecimento, ela não faz isso. Uma escola é um lugar que te faz lavagem cerebral, ok? Agora a pergunta então é, em que ela te faz lavagem cerebral? Por que ela te faria lavagem cerebral? Ok, tudo bem. Para responder a isso, vou lhes contar um pouco de história, ok? Veremos muita história nesta aula. Mas vou lhes dizer as 3 sociedades que primeiro introduziram o ensino público gratuito e obrigatório no mundo, ok? A primeira se chama Esparta. Ok? Esparta era uma pequena cidade-estado na Grécia. Tipo 3, 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. E eles tinham um novo sistema no qual crianças de apenas 5 ou 6 anos eram colocadas em uma escola. E na escola, elas apanhavam de crianças mais velhas que tinham uns 9 ou 10 anos. Ok? Isso é Esparta. A segunda sociedade se chamava os Astecas. Azteca. E eles também forneciam educação gratuita e obrigatória a todas as suas crianças. Muito bom, né? E a terceira sociedade se chama Prússia. E, na verdade, a Prússia é o sistema que todo mundo usa hoje. Vocês conhecem alguma história? Ok, o que há de comum em todas as 3 sociedades? Esparta, Astecas e Prússia? O que é comum às 3? Guerra. As 3 sociedades são fundamentalmente sociedades de guerra, dedicadas a derrotar seus vizinhos. Esparta era uma de milhares de cidades-estado na Grécia. A única sociedade dessas milhares que tinha educação obrigatória. Por quê? Porque Esparta estava, antes de tudo, envolvida em fazer a guerra. Esparta, vocês já ouviram falar dos espartanos, certo? É o guerreiro espartano, entende? Os astecas foram a maior sociedade guerreira da América Central antes da chegada dos europeus. Eles derrotaram todo mundo. Eles estavam envolvidos em guerra. Eles também faziam muitos sacrifícios humanos. Certo? Aprenderemos sobre os astecas mais tarde. Prússia, os prussianos, o maior exército da Europa por séculos. Eles também estavam envolvidos em fazer a guerra. Certo? Vocês entendem isso? O motivo de termos escolas é porque elas são ótimas em preparar as pessoas para a guerra. Por quê? Porque eles têm pessoas. Como é? Eles têm pessoas e eles podem ensinar algumas coisas sobre como lidar com a guerra. O que é? Por quê? Porque, deixa-me fazer esta pergunta. Por que eles não tinham escolas antes?
Porque as pessoas diziam, tipo, nós não queremos escolas. Por quê? Repetindo, Esparta, Astecas e Prússia foram as poucas sociedades que tiveram ensino público gratuito. Porque outras sociedades não as copiaram simplesmente. Por quê? Talvez eles achem que o conhecimento deva ser trocado por dinheiro. Certo, deixe-me fazer esta pergunta. Digamos apenas que você seja mãe ou pai e você tem um filho, certo? Qual é a pior coisa que poderia acontecer na sua vida? A morte? Ficar sem os pais? Não. Você é mãe ou você é pai? Você tem um filho, certo? Qual é a pior coisa que pode acontecer com você na sua vida? Simplesmente ir pra guerra. Seu filho ser tirado de você, certo? O que a escola faz? Tira ele. A escola é projetada para tirar seu filho de você. Entende? Deixe-me fazer esta pergunta. Se a escola é sobre aprender, por que pais e filhos não vão à escola juntos? Eles não vão. Por que não? Por quê? Porque eles têm que trabalhar pra ganhar dinheiro pra sobreviver. Porque os pais têm que trabalhar para sobreviver, certo? Na verdade, existe um motivo melhor para isso. A escola é supervisionada pelo governo. Precisa de 2 pessoas para fazer algo. É sobre lavagem cerebral, né? Porque como se faz lavagem cerebral em alguém? Você é jovem demais para saber. Sério? Se você tá com seus pais, vai sofrer lavagem cerebral? Não. Porque você sente amor, se sente seguro, seus pais vão te proteger. Você vai perguntar aos seus pais, ei, esse professor, ele tá mentindo pra mim? E seus pais dirão, sim, ele tá mentindo pra você, ok? É apenas porque você foi afastado dos seus pais que agora você está disposto a sofrer lavagem cerebral. Por quê? Porque o que acontece se você deixar seus pais? Como você se sente? Como você se sente? Solitário? Inseguro. Sim, exatamente, certo? Inseguro. Você fica ansioso. Você fica com medo. Vocês entendem? Você perdeu seus pais. Você tem 4, tem 5, tem 6 anos de idade. Você perdeu seus pais. Você se sente muito inseguro? Então, em quem você confia? Do prof. No seu professor. O que o seu professor diz agora é o correto. Mas e se um dos nossos pais também tiver sofrido lavagem cerebral porque foi à escola antes, quando era pequeno? Sim, ok, esse é um ótimo ponto, ok. Nossos pais também não sofreram lavagem cerebral? Isso mesmo, seus pais sofreram lavagem cerebral. Mas o que eu digo é que quando um pai está com um filho, o filho se sente seguro. E se você está seguro, está muito mais disposto a desobedecer a autoridade. Você está muito mais disposto a fazer perguntas. Você está muito mais disposto a pensar por si mesmo porque se sente seguro. Porque seus pais estão lá para te proteger. Mas se você tirar os pais, você não pode fazer isso. Você deve agora confiar no professor, que pode então te fazer lavagem cerebral. Ok? Então o senhor está nos fazendo lavagem cerebral? Eu estou fazendo lavagem cerebral em vocês? Eu também estou confuso. Ok, tudo bem, ok. Então a pergunta é, eu estou fazendo lavagem cerebral em vocês? Ok, essa é uma boa pergunta. E é uma pergunta justa. E, novamente, é por isso que eu digo isso a vocês, ok? Vocês têm a capacidade de me fazer perguntas. Vocês têm a capacidade de me desafiar. Vocês têm a capacidade de pensar por si mesmos, ok? Então, o que eu digo é, me ouçam, me façam perguntas e depois pensem por si mesmos se eu faço sentido ou não. Porque a diferença entre a minha aula e as outras é que eu não dou provas. Certo? Eu não dou nota para vocês. É uma aula de aprovado ou reprovada. Vocês podem realmente escolher e dizer, quer saber? Isso é bobagem. Eu não quero mais ouvir. Eu não posso impedir vocês. Ok? Mas na escola, adivinhem o que acontece se vocês não vierem. Seus pais são presos. Tudo bem? Vocês entendem? Essa é a diferença. É a escolha de vocês prestar atenção ou não. Tudo bem. Então agora a questão é, ok, se as escolas são feitas para te fazer lavagem cerebral, no que elas estão te doutrinando? Bem, elas são feitas para te lavar o cérebro e crer num conceito chamado Estado-nação. O Estado-nação.
As escolas são feitas para te lavar o cérebro e pensar que o Estado-nação existe. É uma pessoa. Mãe China. Você deve amar essa pessoa. Você deve estar disposto a se sacrificar por essa pessoa. Você deve estar disposto a se dedicar a essa pessoa porque ela é a Mãe China. E como fazemos essa lavagem cerebral? Nós te ensinamos o idioma, certo? Nós te ensinamos história. Nós te ensinamos geografia. Ensinamos tudo isso para você crer que o Estado-nação, a Mãe China, os Estados Unidos, a França, todos existem. Mas adivinha só, durante a maior parte da história humana, era absurdo pensar que o Estado-nação existia, ok? Antigamente, você não dizia, sou chinês. Antes, você dizia, sou de Pequim, ou sou de Haidian, ou sou de Shaoyang, certo? Porque isso faz mais sentido. Você é de um lugar onde conhece as pessoas. Mas agora, por causa do Estado-nação, você é forçado a crer que é a mesma pessoa que alguém de Yunnan, Tibete, Guangxi, embora, adivinhem pessoal, vocês não tenham absolutamente nada em comum. Ok, mas vocês são todos chineses. E é para isso que a escola foi feita. A escola é feita para implantar em você uma falsa memória de um Estado-nação. Ok, é isso que a história é. A história é a falsa memória de um Estado-nação. E aconteceu, e é por isso que todos vocês são forçados a ir à escola. Ok? Talvez, eles também queiram que você só pense em diplomas e trabalhe como uma pessoa normal, não em criar um novo negócio ou para si mesmo. Sim, então. Sim, o objetivo da escola é servir ao Estado-nação, você entende? Ah, Certo? Isso faz sentido. Se você crê no Estado-nação, se crê na Mãe China, então deve servi-la, deve obedecê-la, deve lutar por ela, deve morrer por ela, ok? Então a ideia do Estado-nação foi criada para tornar você obediente à autoridade. E funciona de forma muito eficaz. Sim? Eu só tava me perguntando se esse conceito só funciona no contexto chinês, tipo... Todos os países. Todos os países? Todos os países são Estados-nação, ok? Então, quero dizer, não estou dizendo que a China é diferente de outros lugares. A China é exatamente igual a outros lugares. Ok? O que vocês aprenderão nesta aula é como chegamos a este ponto. Porque, repetindo, as 3 coisas que aprendemos, ok? Dinheiro. O indivíduo. Estado-nação. Essas são todas ideias e conceitos além da experiência humana. Se você tentar deduzir isso de princípios básicos, se tentar entender sozinho, não conseguiria. Você tem que sofrer uma lavagem cerebral para acreditar nessas 3 coisas. Se alguém do passado, talvez de 1000 anos atrás, viesse hoje e você explicasse o conceito de dinheiro, indivíduo e Estado-nação, a pessoa diria, espera um pouco. Isso significa que vocês são todos escravos. Certo. Então, agora a questão é, de onde tiramos esses 3 conceitos? O que vocês aprenderão nesta aula é que esses 3 conceitos vêm de uma revolução no pensamento humano chamada monoteísmo. O único Deus verdadeiramente verdadeiro. Essa ideia, o monoteísmo, mudou para sempre o curso da história humana e nos deu esses conceitos de dinheiro, indivíduo e Estado-nação. O monoteísmo é uma ideia tão poderosa que transformou o nada em tudo. Certo, é isso que vocês aprenderão nesta aula. Aprenderemos sobre o monoteísmo e descobriremos como ele criou o dinheiro, o indivíduo e o Estado-nação, e basicamente criou o mundo em que vivemos hoje. Certo? Tudo bem? Alguma pergunta? O cristianismo é tipo um monoteísmo? O cristianismo é tipo um monoteísmo. Certo, sim. Existem 3 grandes religiões monoteístas, certo? Judaísmo, cristianismo e islamismo.
o que eu vou mostrar mais tarde, que é basicamente a mesma religião. Ah, entendi. Isso, tudo bem? Certo. Então não quero dar informação demais para vocês, tá? Porque é muita coisa para processar. Mas quero que vocês se lembrem dos conceitos. Dinheiro, indivíduo e Estado-nação são conceitos poderosos que estão embutidos na vida cotidiana. Você não pode escapar disso. Você sofreu lavagem cerebral para pensar que todos existem, quando na verdade eles não existem. E é assim que o poder funciona. O que o poder é, certo? O que o poder realmente é o que chamamos de alquimia. A alquimia, ao longo da história humana, foi a busca de transformar chumbo em ouro. Certo? Chumbo em ouro. Certo? Do nada pro tudo. Era isso que a alquimia era. E talvez na aula de ciências te ensinem que a alquimia é essa ciência falsa. É uma pseudociência e que não funcionou. O que você aprenderá nesta aula é que alcançamos a alquimia. Certo? Transformamos o nada em tudo. Transformamos chumbo em ouro. Ou é isso que o poder é? Poder é a capacidade de transformar o nada em tudo. Poder é a capacidade de fazer você acreditar que o dinheiro é valioso. Que o indivíduo pode levar a felicidade. Que o Estado-nação existe. É isso que o poder é. Certo? E como resultado, hoje vivemos vidas extremamente miseráveis. Certo? Você foi ensinado a pensar que a vida só melhora cada vez mais. O que você aprenderá nesta aula é que, na verdade, não, certo? E o que é realmente importante é que você também aprenderá nesta aula que isso foi um acidente. Certo? Isso foi apenas um acidente. É um acidente da imaginação humana. É porque não sabemos o que estávamos fazendo que criamos esse sistema. Então, o que você também aprenderá é que se for capaz de controlar a imaginação humana, você pode usá-la para criar um novo sistema que permita a eudaimonia, ou o florescimento do intelecto humano. Certo? Tudo bem. Alguma pergunta? Certo. Então, é isso por hoje. Hoje, certo. Vejo vocês na próxima aula.